Hum, Opa, doutor. Tássio? Opa, Tássio, Isso, doutor. Tudo certo? tudo certo? Você está conseguindo me ouvir? Ah, tá bacana. Vendo o senhor também. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho meu som, que eu acho que está um pouquinho baixo aqui. Deixa eu ver, acho que deve ter melhorado agora. Perdão pelo atraso aí, Ah, mas tudo sempre bem. atrasa um pouquinho, né? Você está me ouvindo bem? Tudo certo, doutor. Tô ouvindo sim. Tá certo, deixa eu só ver aqui, porque não, acho que tá pronto. Agora estou te ouvindo bem também. Bacana. Prazer. Prazer, doutor. Muito bom falar com o senhor aqui pessoalmente. Tá dando para ouvir. Pessoalmente não, né? Online. Né? Pessoalmente, que É, é vamos tão lá. difícil falar, né? Também assim que é quase pessoalmente, né? Pois é. Tá certo, tá. Bom, prazer. Bom, eu não sei nada aí sobre você, a não ser que você participou, foi, enfim, é aluno do treinamento de mentes Uhum. ansiosas, né? Isso. Mas queria ter uma ideia aqui. Eu acho que está gravando já, né? Então, assim, a gente vai Uhum. gravar, mas depois isso aqui pode ser editado, tudo, e a ideia é eu saber um pouco aí da sua história, como é que foi sua experiência, e eu agradeço já Uhum. por você ter se disponibilizado a dar aí, enfim, a contar da Uhum. sua história, porque eu sei que é um assunto ainda que tem muita besteira, e é importante porque, enfim, de fato é assim que a gente vai mudando as coisas aí, mas ainda é uma loucura, né? Saúde mental agora virou Sim, meu sim, Deus do doutor, céu, realmente. velho Negócio muito oeste. complicado. Nossa, mas enfim, acontece, né? A gente vai É, fazer nossa. Mas queria agradecer então, Tássio, e saber mais de você. Você entrou em qual turma? Você entrou na turma desse ano, do ano passado? foi, doutor, eu entrei no treinamento para mentes ansiosas, foi esse ano ainda, eu entrei em junho, né, que o senhor estava fazendo um evento no YouTube, né, acho que era É, umas em 4 aulas, maio. acho que Foi lá foi, em maio, né? foi lá que eu Foi conheci o agora, seu então. curso. Nesse Foi, acho último que aí, foi a agora, última, foi que eu a viajei, última, uhum. É, eu acho que foi essa fiz, mesmo, fiz umas lives lá dos Estados Unidos. foi, acho que É, foi, tá pois é. certo. E me fala de você, Tássio. Quantos anos você tem? Ó, tem 22, doutor. Aí o senhor pergunta tão novo, mas eu já sofrendo com ansiedade, né, mas, pô, acontece com Não, todo mas mundo. é que assim, eu tava olhando para você, eu falei, pô, só falta ele ter uns 15 anos, né? Você tem- Não, é que eu fiz a Mas barba também, pô, fica assim mesmo. não, mas é porque também tem a câmera, né? Tem tudo isso. Eu falei, pô, será que esse cara tem 15 anos? Né? Mas não, Uhum, na verdade não, viu? Porque que acontece que, deixa eu falar que uma grande parte, talvez metade dos quadros, eles começam ali mais ou menos entre a segunda e terceira década de vida mesmo. É que uhum, acontece que a pessoa tá demorando, tipo, muito tempo para procurar ajuda. Mas é a idade onde, de fato, as coisas começam mesmo, viu? isso. Depende, claro, tem outros quadros com outros picos, né? Enfim, não é tão linear, mas até um quarto, metade dos quadros vão se manifestar aí até antes dos 25 anos mesmo. Uhum. Então, enfim, não é uma coisa tão inesperada. É inesperado você ter procurado ajuda nessa idade. Isso É, muita gente não não é procura comum. na cidade? Não, não é muito Nossa. comum, não, por incrível que pareça. Até porque, sei lá, né, psiquiatria é um negócio meio, não Sim, sei, sim. né, tem um marketing meio ruim, e a pessoa tenta de tudo antes, e Pois é. também difícil, né, sendo bem sincero, eu acho que a primeira pessoa dessa idade que eu chego a conversar, viu, desses Pessoalmente, anos você nunca todos. chegou assim, perto assim? Pessoalmente, no seu consultório? Não, não, não. Consultório, sim, claro, né? Consultório, atendia criança, tudo mais, assim, no treinamento mesmo, pô, foi em 2019, né, primeiro. Então, faz Uhum. 5 anos. Você é o mais novo que eu conversei pessoalmente. Ah, que bom.
Não, não, Bacana. interessante isso, porque por algum motivo, né? Assim, vocês é a idade onde a coisa acaba acontecendo, mas tem alguma coisa que o pessoal que estuda também, o pessoal está tentando descobrir, né? Como resolver essa bucha da saúde mental que está no mundo inteiro. Sim, sim. Mas aparentemente mais novo, o pessoal achava que ia engajar muito, né? Por exemplo, fazer coisas digitais, né? Assim, a dificuldade de engajamento é muito alta. Uhum. Eles começam muito ver um aplicativo e muda, faz umas meditações, depois muda para outra coisa, não sei o quê. E aí as pessoas mais velhas, elas têm uma certa dificuldade no começo, mas elas são mais, elas pegam, elas vão indo mais ali com afinco, né? Então, eu não sei também por quê, é uma característica aí que também eu não sei, porque o mundo está muito louco hoje, né? É, Então, é uma coisa que é uma surpresa, mas por fora é uma surpresa boa. Então, quero é, conhecer sua história, Tássio. nossa. Você fala de onde? Certo, eu sou aqui do estado do Amapá, da região norte, em Olha Macapá, só, né, cidade. mas fala, não, E olha ah, só. eu tenho 22 anos, né? Eu estou cursando hoje Ciência da Computação, né, na área de tecnologia. Estou no último semestre da minha faculdade, quase me formando, se Deus quiser, né? E, Pô, comprou muito cedo, pois é, 22 anos, você, né? você Começando a não é? vida ainda, né? Começando a vida, né? 22 anos. Mas, mas sem, quantos anos são a sua faculdade? Olha, são São 4 anos, né, o dois. curso. 4 anos o curso, né? Eu já estou prestes a terminar É, entre 2020 e 2021 por aí. Estou prestes a entendi. terminar. É muito bom ainda, né? É que eu fico pensando, é que realmente a gente se forma mais velho mesmo, porque medicina é um negócio É, meio demora, né, também. infinito, né? Chato pra caramba. Mas, pô, que legal. Ciências da computação eu não sei a diferença disso para engenharia da computação, na verdade, mas eu sei que qualquer coisa de computação é um bom ramo, né? É uma boa área. Pois é, Boa área, doutor. né? Tá certo. E, bom, imagino que você não tenha filhos. Não, ainda não tenho filhos. Tenho namorado, mas ainda não tenho filhos, né? Só futuramente aqui, Tá há certo. 10 anos, E talvez. você, não, sim, imagino que não, mas também poderia ter. E É. tá certo, você mora sozinho, Eu mora com seus pais, como é moro que... com meus pais, a minha avó e a minha irmã no momento, né? Eu morava junto com... Eu tenho um irmão também, só que ele não mora mais aqui, né? Ele tá para Portugal, formado, né? Seguindo sua profissão, sua vida. Aí no momento só tá nós aqui, né? Meus pais, minha avó e minha irmã. Tá certo, perfeito. Hum. E você passou na faculdade, então, aí próximo mesmo de onde você morava, e nada melhor do Foi, que isso aí, tá certo. que virando a rua aqui a faculdade, eu posso ir a pé, inclusive. É pertinho. Não, pô, isso é Coisa bom. boa. Quer dizer, é bom lá, tem gente que gosta, mas eu acho que é um conforto. Tá certo. E conta Uhum. pra mim, Tássio, como é que você me conheceu? Como é que foi essa sua história aí de ter me conhecido e de, enfim, de ansiedade e tudo mais? Vou iniciar minha história, doutor. Quando eu tive minha primeira crise de ansiedade foi ano passado, né? No começo do ano passado, de 2023, que eu tava estudando aqui na minha casa de tarde, era por volta das 4, 5 horas, e eu comecei a ter uma sudorese, né? Eu não sabia o que era na época, né? Eu não sabia o que eu tava passando, eu só sei que eu comecei a suar frio, né? Comecei a suar frio, perdi total a minha concentração no que eu estava estudando. E meu corpo acho que ele pediu pra eu sair de lá, do meu quarto naquele momento, sabe? Aí eu saí, sabe? Tipo, não queria ficar lá, entendeu? Tipo, sei lá, meu corpo pediu pra eu ir embora. Aí eu fui pra varanda, dar uma respirada, eu comecei a sentir muitas emoções ruins, sabe? Muitas emoções ruins, tipo, saudade, estar perto da namorada, né? Comecei a sentir uma tristeza, uma angústia, assim, não relacionada ao relacionamento, né? Mas do mundo, assim, do futuro. Foi, tipo assim, um monte de sensações mistas, ruins. Aí eu falei pra minha mãe, né? Tipo.
E Eu falei, ó, amanhã eu... fisicamente, você É, fisicamente, sentiu. assim, tipo, um aperto no peito. Um aperto no peito e não sabia o que era aquilo. Eu falei, caraca, que é isso? Tipo, não tá acontecendo nada, o dia tava normal e tudo mais. Porque assim, eu Era um, amanheci com... Eu era um dia amanheci, né? tranquilo. É, eu amanheci assim com um negócio no peito. Eu falei, ah, deve ser, sei lá, alguma coisa assim, coração. Enfim, né? Prossegui, Sim. né? Minha vida. Aí Uhum. eu falei pra minha mãe, né? Ah, tô assim, tô assim, tô assim. Aí, né, ela me acolheu, ela me deu todo apoio ali. A gente assistiu até um filme no dia, né? E eu não consegui me concentrar mais nos meus estudos. Não consegui voltar a partir daquele dia. Aí, pelo que eu me lembro, assim, doutor, Uhum. foram dias bem angustiantes, sabe? Eu acordava com aquela dor no peito, aquela preocupação. Foi uma ansiedade bem persistente. Aí eu fui descobrir, né, que era ansiedade. Era uma preocupação com o quê? Assim, uma preocupação é porque se, foi assim, o que desencadeou, assim, né, pelo meu, na minha opinião, no caso, o que desencadeou é por causa que eu tava dando uma transição, né, do lazer, que tava das férias, pro trabalho, né, pros estudos e tudo mais. Eu acho que isso mexeu com a minha mente, sabe? Tipo assim, eu fiquei com muita saudade das minhas férias. Tipo, nossa, como foi bom, reunião com a família, sabe? Sou uma pessoa que gosta de estar com a família, entendeu? Aí, Mas você tipo falou que assim, nesse momento uma preocupação era baseada, porque normalmente a preocupação é uma coisa ruim que pode acontecer, né? Então, é, é mais angústia que mesmo, doutor. Era mais angústia mas era sobre uma o que. preocupação. É, Oi? não, não preocupação, né? Não, vamos tirar essa palavra, não preocupação, né? Porque preocupação, eu estava fazendo o seu curso, né? É uma coisa exclusiva, né? Futura, né? Uma coisa futura. Mas eu estava sentindo uma angústia, sabe? Tava Então, sentindo nomenclatura nossa, né? Entendi. é, Uma angústia, uma foram angústia, dias uma que você perda sentiu, no enfim, me sentindo aperto no solitário também. peito. Solitário também, tipo Oi? assim, é uma coisa, solitário também me senti lá naquela época, né? É uma coisa que, inclusive, né, eu tô querendo tratar, né? Essa solidão que eu sinto, Você assim. falou de você falou então que você estava sentado e viu uma sudorese, aí você meio que perdeu a concentração, aí você ficou um pouco inquieto, saiu, foi lá, começou a vir essas coisas aí, mas isso, imagino que, bom, enfim, não ficou durando o tempo todo nessa intensidade, ficou indo e voltando. É, ficou assim, tipo, foi diminuindo conforme os dias passavam. Foi diminuindo conforme os Sim. dias passavam. Os sintomas físicos, a cabeça tava pipocando também. E assim, né, eu fui voltando ao normal aos poucos, né? Aí eu Sim, pensei, ah, foi só um susto. Foi só um susto, acho só um que susto. nada Você nem, demais. nem chegou, sua mãe, você pensou em, vamos no médico para ver. Não, Não, eu nem pensei em psicólogo também, doutor, nem pensei em não, procurar ajuda. médico mesmo, É, pronto-socorro, assim. médico não, Não, médico nem pensei mesmo, sabe? Só não, tá um bom. sintoma físico. Então aconteceu isso aí, né, no começo do ano passado, e como é que foi depois? Como é que as coisas foram caminhando? Assim, foi uma batalha grande porque eu descobri, né, que eu tava com ansiedade e eu precisava tratar, né? Eu precisava buscar ajuda por causa que, tipo, esse sentimento, né, de aperto no peito ia e voltava, ficar no ciclo vicioso da ansiedade, né, que o senhor falou no seu curso. Que E na época eu não pensamento que vinha? conhecia. Assim, Uhum. eram pensamentos do passado, sabe? Pensamentos do passado, momentos que eu tava me sentindo sozinho, me sentindo solitário, Sei. sim, tipo, nos anos de 2021 e 2022, são anos assim que de alguma forma me marcaram, sabe? Tipo, a gente tava saindo da pandemia Uhum. também, né? 2021 a gente ainda tava um pouquinho, a gente tava saindo, então eu ficava pensando, sabe? Tipo, sobre momentos que eu ficava sozinho no meu quarto, às vezes estudando, e os pensamentos vinham, sabe? Tipo, falavam na minha cabeça e eu, sabe? Ficava meio agoniado. Eu ficava meio agoniado. É mais Tá, hoje, por exemplo, que me deixa assim, são esses pensamentos do passado, né? Que eu preciso trabalhar. E entendi. Mas você fala que você tinha uma ansiedade, assim, no sentido de que, enfim, eu imagino que alguma coisa não é legal sentir assim, né? E a gente fica meio, sim, quando a sim. gente tem um negócio que a gente não sabe o que é, em geral, dá uma certa.
É, insegurança que esse troço vai aparecer de novo ou não, não sei. sim. Aí, pois é, então no ano de 2023 foi esse negócio de altos e baixos, sabe? Tipo, tinha dias que eu ficava bem, tinha dias que eu ficava mal, entendeu? Aí eu fui, procurei, né, ajuda psicológica, né? Aí a doutora, né, deu-me diagnóstico. Ah, você teve crise de ansiedade. Se conseguia, por exemplo, cumprir minimamente com as características, com as obrigações da faculdade e tal. Não, eu conseguia sim, sabe? Tipo, eu conseguia me concentrar normal e tal, mas tinha dias que eu ficava ocioso, né? Tipo, que é os fins de semana que eu tiro para descansar. Era nesses dias que eu sentia, né, esses sintomas Podia ser que estava mais sem físicos. fazer nada, era mais comum Era mais difícil lidar, sabe? Tipo, eu tinha que manter a cabeça uhum. ocupada todo o tempo, sabe? Tinha que manter a cabeça ocupada todo o Porque tempo, senão mas, os senão, pensamentos senão os pensamentos tomavam conta, doutor. Os pensamentos tomavam conta. Então foi entendi. assim, 2023 É, então, foi altos e baixos, sabe? Vou dizer que foi horrível assim, bom, entendeu? Mas tinha momentos bem ruins aí, sim entendi. mesmo. E aí você procurou uma psicóloga, você entende então que você conseguiu ir levando as coisas da faculdade. Você é um cara bastante inteligente, porque, né, percebe mas assim, tinha esses momentos de falta de concentração, mas eles não eram o tempo todo, eram alguns momentos em que Era tipo uns tá, lápis, né? Tipo uns lápis assim, tipo, ia, voltava, assim, uma coisa assim, sabe? Era você mantém temporário. a rotina, Era tá, uma era desagradável, sabe? Era bem desagradável. nada. E chegou a atrapalhar seu sono, atrapalhar, enfim, Não, o sono, não. doutor, ele nunca foi um problema pra mim, pelo incrível que pareça. Tipo, eu nunca tive Bom, insônia, assim, graças a Deus, eu nunca tive sono e dormi no momento certo, sabe? Tenho sono, eu caio logo e é assim, tá bom. entendeu? Mas mudou a sua rotina de alguma forma, assim? Eu sei que, claro, você tem bastante, umas coisas para fazer, mas às vezes aí, por exemplo, se você sentia que não podia ficar sem fazer nada, aí às vezes a gente vai que arrumar coisa para ter que fazer o tempo todo para não pensar nisso, não sei. Às vezes a gente vai tentando fazer alguma coisa que tem ali para tentar dar um jeito, né? Sim, Chegou a sim. ter. É, eu tentava, tipo, provavelmente assistindo jogos de futebol, Você, ficando tempo com a minha família, saindo com a namorada, né? Eu saio todo sábado, por exemplo, né, com ela, e domingo eu fico em casa, né? Tipo, relaxando, assistindo filme, uhum, sabe? Assim, o que eu sentia antes, né? O que eu sentia antes, acho que não passa nem perto do que eu sinto hoje, por exemplo, sabe? Tipo, hoje eu sei entendi. controlar melhor, assim, muito graças ao seu curso, doutor. Tipo, eu comprei ele em junho desse ano, comprei em junho, ainda tô fazendo ele, eu vou entrar no módulo Mindfulness, né? E ele tem me ajudado muito, Ah, tá, né? mas tá no final. Foi uma coisa que você ficou, então, com essas crises indo e vindo, e você, enfim, você tem uma rotina bastante regrada, entendi. Mas, assim, às vezes a gente ou deixa de fazer alguma coisa, ou a gente acaba colocando alguma coisa ali para tentar dar como se fosse uma. Aquela coisa, a gente não gosta de sentir coisas e não ter controle, né, Sim, sobre isso. Aí ninguém gosta. Né? Então a gente sim. acaba procurando alguma coisa, ou sei lá, ou evitando alguma coisa, ou, enfim, procurando algum tipo de saída. Eu sei que você procurou a psicóloga, você falou que a psicóloga, ela disse que você teve uma crise de ansiedade, você continuou acompanhamento com ela. Eu acompanhei, aí teve um problema com o meu plano de saúde, eu acabei saindo. Aí eu fiquei uns meses sem, né? Aí, mas no mesmo ano eu voltei para uma outra clínica, uma outra psicóloga, que ela era muito boa também. Assim, mas eu fiz 7 meses de terapia com essa doutora e eu não tive, assim, tipo, soluções. Ela não conseguiu arrumar, assim, meu problema, assim, sabe? Não conseguiu. Eu sei que a Estava mudança com. parte muito do paciente, né? Mas, assim, não senti melhoras, sabe? Nessa época, eu sempre gosto de fazer uma pergunta meio assim: se tivesse uma varinha mágica e pudesse tirar qualquer sentimento, qualquer coisa que está te incomodando, o que você gostaria que essa varinha mágica tirasse nesse período? Nossa, eu acho que as coisas que passaram, todas as coisas que passaram, sabe? As coisas, tipo, Por sejam, exemplo, sabe, lembranças, sabe? Tipo, posso compartilhar uma lembrança aqui que eu tive, uma memória? Que ela, às pode, vezes, na pode, minha a gente. boquinha, né? Foi em Oi? 2022, foi em 2022, né, esse pensamento que aconteceu.
Foi quando eu tava. Meus pais tinham viajado, né? Eu fiquei aqui em casa sozinho com a minha avó e minha irmã. E eu fui assistir a final do campeonato do meu time, né? Que ele ia jogar lá, a final aqui. Aí eu assisti aqui no meu quarto sozinho, sabe? Tipo, minha avó ficou na cozinha, minha irmã ficou no quarto dela, então eu assisti sozinho, normal mesmo. Aí eu me senti muito sozinho nesse dia, doutor. Senti muito sozinho nesse dia, assim. Não tinha com compartilhar o, o título que meu time venceu, o gol na hora que foi feito, assim. Na época eu não namorava também, né? Eu não tinha nenhum amigo que torcia para aquele time, meus pais tinham viajado, meu pai que torce para o meu time não tava lá. Então foi assim, foi difícil, sabe? Tipo, depois daquele jogo não tinha ninguém para compartilhar. Ninguém para compartilhar. Aí hoje, por exemplo, às vezes esse pensamento vem e bate na minha cabeça, entendeu? Eu consegui amenizar ele muito com o tabuleiro de pensamentos, né? Coloquei ele lá no Tá. tabuleiro para Mas poder eu amenizar. não tinha esse pensamento do passado, porque no fundo você teve isso no começo de 2023. Só que isso era um pensamento de 2022. Foi. Então, na hora em si, a gente não sei nem a gente sabe como é que você se sentiu na hora, pelo que eu entendi. Mas a Foi. memória disso era uma memória solitária. Sim. Uma memória solitária, né? Tá, E aí o que entendi. eu queria é aceitar E ele, tipo. Oi? isso eu entendi que, de fato, eu entendi que isso é uma coisa que está aí, que tem uma. Você é muito esperto, realmente isso tem uma coisa muito a ver com o passado mesmo, né? E nem sempre a gente tem umas memórias muito precisas, não. É, Sim, mas tá certo. Mas aí eu entendi que naquela época de 2003, alguma coisa estava um pouco mais angustiante, né? Enfim, te incomodava, enfim, um pouco mais intensamente, assim, no sentido de passar esses troços, né? Me pareceu isso, assim, esse troço tem que ir embora, tá me incomodando, é isso mesmo. né? Mas era, então, talvez não fosse só esse pensamento, talvez tivesse alguma outra coisa que Sim. Era física, outros não sei, eu. era físico, assim, doutor. Tipo assim, não vou lembrar exatamente como foi, mas foi desconfortável, sabe? Os picos assim, né? O aperto no peito, aí tal. Aí tinha momentos, né, que eu esquecia tudo, né? Momentos que eu me concentrava nos estudos, eu tinha um lazer, eu esquecia tudo isso que eu tinha, né? Aí quando eu me desligava disso, parecia que eu voltava, assim, sabe? Tipo, para esses sintomas, né? Tipo assim, um Entendi. aperto no peito e tal. Então, aquela angústia, assim, sabe, doutor? Foi muito complicado o ano de 2023. Eram sintomas físicos dolorosos, assim, É, aquele incomodavam. aperto no peito, sabe? Aquele aperto no peito. Tá? E aí, bom, aí você não chegou a passar em psiquiatra. Não, psiquiatra. É, sim, eu passei sim no ano passado, né? Falei pra minha mãe que, tipo, ó, mãe, eu preciso ir no psiquiatra porque eu acho que as sessões de terapia, assim, não estão dando certo, né? Eu tava ainda fazendo a terapia, né? Aí eu falei, né, pro doutor, ó, tô tendo ansiedade, esse aperto no peito. Aí ele me recomendou um cloridato de sertralina, né, que é um antidepressivo. Só que eu não tinha, Hum, tipo, desânimo nem nada, né? vou Tanto tomar. que a doutora, né, ela falou que eu não tinha nem tava nem perto da depressão, né? Eu não tava nem perto da Doutora depressão. psicóloga. Era a doutora, É o que, nome dela? não, não, tô falando assim, a doutora que se diz é a psicóloga. É a Ou psicóloga. não? Aí esse é o que eu fui, que ele recomendou, é um psiquiatra, no caso, né? Recomendou o remédio e receitou pra mim. Mas Aí eu ele te pensei, deu ah, um vou. diagnóstico. Não, só assim, tipo, o doutor que eu fui, ele não queria. Parecia que ele não queria conversar, doutor. Ele só, toma isso aqui e é isso, sabe? Sim, receitou, sabe? Aí eu. Tá bom. Bagunça essa saúde mental, né? No Pois é, mundo, nesse país, mais ainda, né? Mas está certo, é pois é, assim mesmo. E pois aí, é. bom, enfim, acredito que cada um fala um negócio diferente. Tá bom. Mas aí você chegou a tomar? Não, né? Você não tomou. Não tomei. O dia que eu ia tomar, minha irmã chegou, né? Que ela faz medicina e ela passou estava Aí, estudando essa parte de mas psiquiatria, aí né? todo mundo tem uma boa opinião, Todo mundo tem uma opinião, né? Todo mundo quer isso aqui e uma boa tal. opinião. Aí ela Aí falou que ela falou assim, passou, né, por momentos de crise e ansiedade também, né? E tipo assim, Otácio,
a mudança que você tem que ter nos seus hábitos, né? Você tem que regular essa rotina. Aí eu não tomei, sabe? Eu não tomei também o remédio, assim. E eu fico muito. Eu sou muito avesso ao remédio, assim, doutor. Que, tipo, pode mexer com a minha mente. Eu não. Assim, eu já botei na minha cabeça que eu não quero tomar remédio, sabe? Eu tenho muito Não medo. entendi. É que o remédio ele tem que ser útil, né? E tem que ter um propósito, mas não entendi que você não tomou e tudo bem, né? Uhum. E também não era uma coisa que o médico não te explicou para que você tinha e a psicóloga também deu o palpite dela, Jéssica É, deu o palpite e aí você não assim, tomou. a psicóloga, ela falou, né? Eu contei que minha irmã, ela disse que não deixou, que não precisa disso. Aí a psicóloga disse, ó, respeito a opinião dela, então vamos tentar coisas naturais, né? Sem remédios. Aí continuei a terapia, isso Não que não foi ajudou em nada. quem tinha que falar mesmo era o médico mesmo, porque as É, outras pessoas mas não tinham ideia de como que funciona o remédio. Porque na faculdade a gente não aprende muita coisa disso, não. Mas não tem problema. O fato é que você não tomou e tudo bem. Né? uhum, Mas aí você foi nesse psiquiatra só, que também foi essa bagunça, né? E uhum. não chegou aí em outro, não. Não, depois disso eu nunca mais procurei, né? Psiquiatra Tá. nenhum, assim, tipo, E, pra e receitar. como você me conheceu? Como é que foi esse processo aí, né? Então você ficou, pô, você estava nesse sofrimento, nessa montanha russa, né? Como é que Uhum. foi que você me conheceu e, enfim, como é que, Pois é, como é a que minha se deu mãe, aí? pois é, a minha mãe, ela estava estudando essas partes de psicologia, mas sem fins de cursar alguma coisa, né? Ela gostava de estudar a mente humana, como funcionava. Ela viu que eu estava tendo, né, essas crises de ansiedade e ela pesquisou no YouTube, né, alguma coisa assim, aí ela viu o senhor. Ela me começou a me recomendar seus vídeos, né? Aí eu comecei a assistir os seus vídeos, já anotar, tem anotação até hoje, né, de 2023, com seus vídeos ali, uns vídeos muito úteis. Aí foi no ano seguinte, esse ano, né, que eu estava assistindo, né, as suas aulas, aquele evento que o senhor fez. Ela te mandou no ano passado aí por WhatsApp o vídeo aí você começou a É, ver. assisti os links, né? Tá. Aí eu não sabia que o senhor tinha um treinamento, né? Não sabia que o senhor tinha um treinamento, no caso. Só assistia seus vídeos mesmo. Aí Uhum. assisti seu evento, aí o senhor falou, ó, tem um curso de treinamento para mentes ansiosas. Aí eu já tinha me desligado também da, da terapia, né? Que, tipo, não tava dando solução, tava 7 meses lá em nada. Aí eu, É. foi 1º de junho, Que eu até lembro do dia. motivou a entrar? Eu sempre gosto de perguntar isso, porque é um negócio que, assim, né? Da mesma forma que estão te mandando um vídeo meu, hoje em dia você chacoalha uma árvore e cai um cara que trata, que sabe de tratar coisa de saúde mental, né? Então, Uhum, porque é mercado, né? Então, hoje todo mundo fala disso, todo mundo sabe que todos os remédios, todo mundo conhece como funciona a Benvance, mas não sei o quê, e todo mundo, enfim, todo mundo está aí porque tem uma demanda alta e tem pouco profissional. Então, da mesma forma disso, eu imagino que deve ter recebido um monte de outras coisas daí dos algoritmos, né? Que eles vão te uhum. mandando, né? E assim, tem muita loucura Sim, nesse sim, meio aí, né? E, enfim, não que eu tenha uma explicação muito boa, é que assim, teve o pessoal realmente é um velho oeste, né? Então, imagino que você recebeu e viu uma série de outros vídeos também. Eu sim. fico curioso, sempre pergunto o que motivou você, por exemplo, porque eu desconfiaria demais de pegar um cara da internet falando isso e falar, pô, vou fazer um troço que ele disse que trata ansiedade. Mas como é que pode isso aí, né? Dá Pois um, é. sei lá, eu ia ser bem desconfiado, né? Aham, Então, ainda mais com um monte de coisa de cara falando um monte de coisa por aí, né? Então, cada um fala uma coisa, né? É falta de vitamina B12, é falta de não sei o quê. É uma grande, uma grande bagunça. Mas o que motivou você a, enfim, a até continuar seguindo e a entrar no treinamento? O que você acha que foi, pois não é. sei, alguma coisa que eu falei, ou enfim, algum evento, ou não sei, teve Assim, doutor, algo. é que, tipo assim, as terapias já não estavam me ajudando, né? E quando eu vi que não estava dando certo, eu, na época, né, tipo, tava assistindo seus vídeos, né, e tipo, cara, esse profissional é muito qualificado, esse profissional sabe do que fala, entendeu?
E só nos vídeos, aplicando, né, as suas, umas técnicas que o senhor passava ali, nos shorts do YouTube também, já aliviavam a ansiedade, entendeu? Já aliviavam a Entendi. ansiedade, minha mãe recomendou o senhor também, aí, Você o senhor 10 comprou anos, a ideia, né? Foi, o senhor comprou a ideia 10 anos, do que eu vi. foi. Oi? Aquele evento também que o senhor fez, sabe? Tipo, que o senhor disse o curso, assim, né? Porque, assim, eu estava assistindo os seus vídeos, né? Tinha uns meses já, entendeu? Aí eu pensei, nossa, Entendi. aí eu descobri que o senhor tem um curso de treinamento para mente ansiosa. Eu falei, cara, vou fazer o curso. Porque realmente, o senhor disse que no YouTube tem muitas pessoas, né? Muitas pessoas ali que ajudam também, mas eu pensei assim, eu vou procurar ajuda médica. Eu vou Tá procurar certo. ajuda, quem sabe mesmo, entendeu? Aí foi quando eu me inscrevi no treinamento, Entendi. é, Você, falou. entendi. Você comprou a ideia aí. Entendi. Mas você chegou a procurar se eu era médico mesmo ou não? Não, eu procurei, nossa, com certeza o seu CRM ali, o formulário na USP, tem que Pô, vasculhar, tem que procurar. imaginei que você é um cara muito das ciências exatas, né? Mais exatas, né? É, Pois a não, maioria das pessoas não procura, não. Elas veem o CRM e falam, que legal, mas não procura. Mas CRM ali é o entendi, principal, entendi. né? Tem que saber se não era médico ou não, né? Aí, Eu coloco ali, mas as pessoas, elas falam, que legal, isso passa confiança, não procura. Mas, uhum, não, mas eu imaginei que você tivesse procurado mesmo, assim, né? Em geral, o pessoal tem uma questão, né? Mais, cada um tem as suas habilidades, né? Mas uma coisa sim, mais ali de exatas, talvez seja uma pessoa mais que tende a ir atrás, né? Das coisas. Mas, teoricamente, seria bom todo mundo ir, mas não é o que a gente vê. Tá uhum, certo, então, mas tá bom. Então você foi ali, fez uma lição de casa aí. Entendi. foi. Tá Eu queria certo. melhorar E aí, mesmo. entendi. E como que foi a sua experiência lá? Porque, assim, né, claro, o ideal seria a gente tivesse médicos e psicólogos que, né, super sabem fazer, tratar para cada uma das pessoas, né? Seria o mundo ideal. Não existe uma escassez, mas, assim, é algo que então, a gente já foi visto, tem evidência, funciona, mas é uma coisa que normalmente é diferente do que a gente já viu, né? Uhum. Como é que foi para você ali fazer, tipo, o início e ao longo das lives? Você participou, né, das 8 lives e tal? Foi. Assim, doutor, eu comecei, né, o 1º de junho, né? É até no sábado, até lembro, né, do dia que eu efetuei a compra, né? E eu comecei no dia seguinte, né? Eu só vi no dia os módulos introdutórios, né? O senhor dando passo a passo, como mexer na plataforma, assistir a sequência das aulas corretamente. Aí foi no dia É seguinte, né, muito, que eu foi no dia seguinte que eu comecei a estudar, né? O senhor estava vendo, explicando, né, o que era ansiedade, o que ela te causa, né? Eu já sabia que eu tinha ansiedade, né, e tudo mais, os sintomas. Aí o senhor explicou sobre o ciclo vicioso da ansiedade, os planos de ação, sabe? Aí eu fui fazendo, doutor, fui fazendo assim, né, te aplicando, né, no dia a dia. Aí assim, doutor, foi tipo assim, sei lá, acho que foi mágica. Eu sei que, tipo, no primeiro mês eu já tava me sentindo bem melhor, sabe? Tipo, tava sentindo bem mais leve. E eu nem tinha feito nem 50% do curso, entendeu? Não tinha feito nem 50%. Eu falei, caraca, eu tô bem. primeiro mês seria o quê? Umas 4 semanas, né? Foi. Tipo, caraca. É, Aí eu pensei, será que eu que é continuo ou não mais ou menos continuo, sabe? Pois é. que é mais ou menos o Aí, que a gente fala, né? Que olha, se não melhorou nada em 4 semanas, tem que ter alguma melhora, né? Então, é, pô, porque se não melhorou, tem que mudar, né? Então, você vê que enfim, a gente dá uns chutes aí que não são tão precisos, mas é meio assim, mas também não é uma foi coisa isso aí. também de, não é que eu inventei isso, né? Mas que também tem uma diferença que você foi fazendo, porque Uhum, também se a pessoa não faz, não tem sim, como, né? fazer. Que o movimento, a ação, ela é importante, né? Sim. Porque sem, enfim, a gente só fica entendendo, assim, o comportamento, ele é fundamental, né? Mas pode ver o que eu falo, faça do pior jeito possível, mas não espera muito para fazer,
vai indo. Então, isso faz Uhum. diferença também, porque, claro, tem pessoas que, enfim, vão ter mais ou menos dificuldade, e às vezes a gente fica muito. O ser humano tem isso da parte da linguagem, a gente fica muito preso, né, nas palavras, na linguagem, no pensamento, e às vezes isso acaba fazendo com que a gente não faça mesmo, porque Sim, são coisas que são exercícios diferentes do que a gente está habituado, né? Mas você foi fazendo e em 4 semanas você notou que alguma coisa estava melhor, foi. Já tava me sentindo melhor, sabe? que é mais Aí ou menos o que a gente tem que ter foi, pelo menos alguma melhora, né? uma É, melhora, sabe? que Aí, a gente dá pois essa é, doutor. visão, Pois é, é. doutor. Mas você sentiu Mas assim, como? em que aspectos você consegue, por exemplo, antes de entrar lá, o que estava te atrapalhando, que você acha que depois começou, você viu que começou a diminuir e não atrapalhava mais? Assim, os sintomas físicos, aquele aperto no peito, né? Os pensamentos pareciam que eles Uhum. estavam, sabe, tipo, parados, sim, tipo assim, né? Minha cabeça nunca vai parar de pensar, né? A cabeça do ser humano nunca vai parar de pensar, mas pensamentos exagerados, sabe? Pensamentos Entendi, exagerados, distorcidos, assim, pensamentos até do passado, tipo, vindo na minha mente, eu absorvia como se aquilo não, sabe, não me abatesse mais, entendeu? entendi. Não me abatesse E mais. Eu o comecei sintoma a, físico foi diminuindo. foi, parados também, assim, e eu segui a minha rotina, né, normalmente, eu fazia os exercícios físicos também, né, aquela caminhada de 3 vezes por semana que o senhor recomenda, e academia, né. Já fazia academia, eu implementei a caminhada também, e sabe, tipo, no final da noite, assim, fazer alguma coisa pra me recompensar, né, sabe, aí tudo isso foi melhorando, entendeu. Uhum. Então, foi uma melhora muito, muito Foi grande. melhorando, Foi meio uma que melhora muito grande. meio que sem querer foi melhorando. É, Que é assim, né, normalmente assim mesmo. A gente o intuito era, é que focar no resultado não dá muito certo, né? A gente tem que focar no processo, mas é isso aí. é isso aí, tá certo. Então foi melhorando, perfeito. E aí, nas 4 semanas, a gente teve, né, 8 encontros, né? E como é que foi indo, né? Enfim, esse processo Pois depois, é, assim, doutor. então você estava já. Uhum, Pois é, assim, tive, né, meus altos e baixos, né, a ansiedade ela faz isso, né, os lapsos, né, que o senhor fala, e, mas assim, a minha rotina também, né, de uns dias pra cá, né, de semanas pra cá, na verdade, elas mudaram muito. Por exemplo, a minha faculdade antes estava em greve, aí eu não estava tendo aula, né, aí eu só fazia meu uhum, estágio, né, que eu faço estágio pela manhã e de tarde eu dou uma estudada, aí de noite exercício físico, aí quebrou minha rotina. Por exemplo, é, eu já estava há muito tempo no estágio, tipo, negócio assim de mais de 6 meses, 8 meses, tipo, sem tirar férias, uhum, entendeu? Que mais? Os meus exercícios físicos também eu tinha parado, né? Meus exercícios físicos eu não estava mais fazendo de noite, eu não estava mais me recompensando também por o esforço que eu fiz durante o dia, entendeu? Só estava chegando depois da aula e ia dormir, entendeu? Ia mudança de dormir e, rotina tipo que é assim, importante foi. aí. Isso foi cansando muito, doutor. Isso foi cansando muito. Aí eu até tirei férias, né, hoje pra. Acho que foi semana passada, né, pra dar uma acalmada assim, né, que eu tava trabalhando direto. Aí tudo isso aí mudou, doutor, entendeu? Tudo isso aí mudou, sabe? Eu também tinha. Não tinha aquela constância assim, por exemplo. Tinha dias que eu assistia a sua aula, mas tinha dias que eu não assistia. Tinha dias que eu praticava as ferramentas, mas tem dias que eu não praticava, entendeu? Então Mas o mundo mudou, né? foi, Veio uma foi, mudança, né? Em geral, mudanças elas geram estresse, né? O estresse, ele exatamente. meio que essa resposta a mudanças e tudo bem, mas assim faz parte da vida. Então, isso com certeza dá uma atrapalhada e a gente não é aquela coisa, né? 4 semanas a gente tem que ter alguma melhor, não é não precisa estar 100% nada, É, para a gente ter ali uma uhum, faísca, né? E aí veio realmente uma mudança de rotina importante no sentido de que você começou a ter que ir para uma uhum, metade do seu dia para a aula que você não tinha isso, né? E uhum. sobra menos tempo mesmo. Sim, pois Mas é. aí e aí é importante isso até que eu falo, né, na questão dos lápis, porque vai acontecer e mudança de rotina é uma coisa que
que está relacionado a isso, incertezas, momentos de dilemas, são momentos que a gente fica mais vulnerável mesmo. Mas a ideia é que a gente tem ali, né, uma coisa pode oscilar, mas a gente oscila um pouco menos e a ideia é saber o caminho de volta, né? É isso que eu digo, né? Igual uma rota de avião, né? A gente pode se desviar, mas assim, se desviar um pouquinho, tudo bem, a gente vai para lá longe, mas também se mudar um pouquinho aqui, a gente já corrige, Uhum. né? Então, teve isso, daí você não conseguiu fazer, até porque você estava cansado, e adaptação e tudo mais. Mas aí, como é que foram, assim, o restante dos módulos? Porque você foi fazendo, né? E tem ali o negócio do tabuleiro e tal, tem aquele módulo 5, né? Como é que foi para você? Pois é, o módulo 5. O módulo 5 eu não lembro, doutor, exatamente assim, mas eu passei pela maioria dos módulos, né? Tinha que Aí. Pois ver, é, tem aquele negócio, né? fazer esse Pois é, tinha dias que eu praticava, tinha dias que eu não dos. praticava, né? O autoaceitação, por exemplo, né? Aquele de. Acho que eu não me lembro direito, eu acho que ia falar três coisas assim que Sei, você. Não me lembro direito, né? Ela sei. falar sobre listar três qualidades suas, isso, entendeu? Aí tinha dias que eu não fazia, entendeu? Aí às vezes tinha pensamento que eu deixava passar, não jogava no tabuleiro, sabe? Aí foi mexendo comigo, a minha mente estava muito sobrecarregada também, entendeu? Mas e em relação à parte por exemplo, tem o módulo 5 que é aquela coisa que tem a parte da exposição, né, que chama da gente pegar, né, enfim, ver qual que seria aquele medo maior, tentar fazer Sim, aquele formulário lá. Enfim. Você chegou a fazer essa parte, que é uma parte mais eu fiz. desafiadora. A parte mais desafiadora, né, que você vai se expor aos seus medos, né? E eu, assim, né? Isso. Eu, por exemplo, percebia que antes do seu curso tinha muito comportamento de segurança, né? Que o senhor até explora nos seus módulos, que, por Uhum. exemplo, foi... Por exemplo, na época do São João, né? Em junho desse ano, meus pais, por exemplo, iam para uma festa junina, eu ia ficar sozinho em casa, e ao mesmo tempo eu não queria ir para a festa junina, mas ao mesmo tempo eu não queria ficar sozinho, porque eu podia ter crise, eu podia ter isso, isso, isso. Ah, Aí, entendi. aí eu falei, não, eu vou ficar aqui em casa, porque eu consigo, né? Porque eu consigo. Fiquei em E casa se e não você, aconteceu nada, doutor. se você que ir junto com eles, talvez fosse uma coisa para É, pra, que sabe, tipo, não você não ter ter alguma, crise. não ter alguma Entendi. coisa, não me sentir sozinho. Aí eu fiquei em casa e, sabe, foi tranquilo, sabe? Tipo, foi bacana, entendeu? Então eu meio que me expus ao meu medo. Me expus ao meu medo, assim. Aí hoje, por exemplo, eu não tenho medo de ficar sozinho em casa, por exemplo, entendeu? Não tenho Tem medo, medo de passar tipo... mal, medo de ter alguma coisa. Assim, doutor, nunca tive medo de, assim, de passar mal, medo de ter alguma coisa assim, sabe? Tipo assim, né? Antes de conhecer o seu curso, acho que eu tinha uns medos, né, de me sentir sozinho e tal, assim, entendeu? Mas depois que eu conheci, né, essa exposição gradual para se expor ao que realmente dá medo, foi bem melhor, entendeu? Foi bem melhor. Só que aquele negócio, né, hoje, por exemplo, né, nesses dias, por exemplo, né, que eu tirei férias, eu não tô praticando nenhuma ferramenta do seu curso, entendeu? Então eu até peço desculpas, né, porque era para eu estar Mas fazendo não tem problema. Mas a ideia é assim, né? Que, por exemplo, me parece que assim, algum tipo de desconforto em ficar sozinho, poder sentir aquilo, você tinha. Não era uma sim, ideia que não era uma ideia muito agradável para você. Tanto é que você percebeu que talvez você tendia a ir com alguém, ficar com alguém para sim, evitar isso, né? Então, às vezes a gente não é muito por medo de passar mal, mas às vezes é o medo de sentir coisa ruim, de acontecer, sei lá, né? Às vezes a gente fica com receio de que algo possa acontecer e a gente acaba fazendo coisas que não são tão mediadas pelo que a gente quer, né? Isso, de fato, é um comportamento de segurança, porque a gente, basicamente, é uma decisão tomada para aliviar o negócio, né? é. Então, talvez fosse algo que te incomodava um pouco. E que aí, ok, você percebeu e hoje você não tem esse É, eu incômodo evito tão qualquer comportamento de segurança. Qualquer comportamento de segurança. Às vezes difícil, né? entendido. Então, Normal. você evita a evitação, é isso? Você É, evita evito, evitar.
eu já penso assim, sabe? Não, o doutor me ensinou que eu não devo fazer isso, não, não vou fazer, sabe? Aí eu já evito comportamento de Mas segurança, sabe? eu tenho ensinado, não ajuda se você não tivesse praticado, viu? Porque a gente Uhum, vai pela prática mesmo, porque, né, a palavra, ela tem um poder mais ou menos assim, né? É, uhum, você tem que testar na prática, né? uhum. Entendi. Então, perfeito. O que você acha que hoje você consegue, ou você está fazendo que antes você não fazia e que você acha que você não fazia por conta de receio, por conta de ansiedade? Assim, né, de novo, né, os comportamentos de segurança que eu sempre evito, né, sempre estou evitando. Mas, por exemplo, pra- quais que você nota de. Pois é, Quais assim, eram os o comportamentos de principal, segurança? né, esse principal, esse exemplo aí, né, que eu dei pro senhor, de ficar sozinho, assim, em casa, assim, tipo, e ser tomado pelos pensamentos de solidão, os pensamentos Entendi. do passado. Aí, sabe, tipo, hoje, por exemplo, De meus não pais. poder ficar sozinho. Ah, não tenho. Uhum. Tipo assim, meus pais Era podem muito chegar aqui, difícil. ó, a gente vai ali, a gente vai Uhum. ali e você vai ficar sozinho. Tranquilo, tranquilo, sabe? Tipo, Perfeito. tranquilo assim, Ok. entendeu? É, Uma coisa que não exige tanto esforço, parece, né? é, De você ter que antes era estar brigando. era bem difícil, era bem complicado mesmo, sabe? Antes. Aí hoje, por Antes, exemplo, tô você aqui no meu não, quarto, né? Sozinho e tá tranquilo, graças a Deus, entendeu? antes era difícil ficar sozinho. Era, Agora, é difícil, entendi. difícil. Perfeito. Agora você fica, e você tem que ficar gladiando com os pensamentos ou é uma coisa que simplesmente você fica Pois é, e tipo assim, não vem? Ou, às vezes os pensamentos vêm, né, por causa que eu não sei o que eu tive, assim, né, por causa da mudança de rotina, sobrecarga mental, né, que eu tive uma ansiedade com uma dor física no peito muito forte, sabe? Uma dor física, foi na última sei, sexta-feira, inclusive, faz uma semana que começou a doer muito, assim, aquela dor que causa até angústia, entendeu? Aí eu não conseguia me concentrar em nada, doutor. Não conseguia me concentrar em nada, nada. Tipo assim, tava muito difícil. Aí eu busquei minha rede de apoio, né? Que é a minha mãe, que é, né, os meus amigos que também sofreram por isso, né? Que hoje, inclusive, né, estão curados, entendeu? Aí isso aí conforta, né? Tudo isso aí conforta bastante, sabe? Cara, eu não entendi bem o que aconteceu, mas hoje, por exemplo, né? Isso aí foi sexta passada, né? E foi diminuindo conforme os dias. E já tô bem mais estável, né? Tô bem mais estável, assim. perfeito. Aí Teve tá. um momento onde veio alguma coisa aí, e a gente nem É, vai saber, mas tem uma mudança de rotina, mas o fato é que você conseguiu colocar uma coisa em ação aí e você voltou, né? pois é. Então, tem essa questão que antes era difícil ficar sozinho, enfim, era uma coisa que incomodava. Agora, entendi que não é um incômodo, mas Uhum. tem algum outro comportamento de segurança que você lembra que estava presente e hoje não? Outro comportamento de segurança Uma coisa que, né? era mais isso, assim, tipo. Assim, o meu grande problema era mesmo a solidão, doutor. Tipo assim, o mesmo problema que é a raiz de todos os meus problemas emocionais é essa solidão, entendeu? Então, lidar Não com sei. ela, né? Lidar com ela é difícil, entendeu? Aí meu comportamento de segurança ela tá guiada nela, né? Então eu tenho trabalhado muito nisso. De se ficar sozinho, Hum, tudo bem, entendeu? Tá tranquilo. É claro que, né? É claro que eu vou ter que não toda hora ficar sozinho, né? Porque a pessoa precisa ver gente, né? A gente precisa de relacionamentos, claro, entendeu? sim. Eu vou ficar Ninguém sozinho gosta aqui de o ficar tempo sozinho. todo, né? Nossa, aí não dá Não também, é uma boa ideia. não é legal. Mas a ideia, o problema é você não poder ficar. Porque aí não Uhum, é que é uma coisa que você está fazendo porque você prefere ou porque você uhum, quer, é que você não pode. Na verdade, é uma coisa que não é sua escolha, né? Se eu não posso é porque senão eu não vou aguentar. Ou seja, é uma coisa que basicamente tira o poder de escolha, é uma coisa que eu não consigo deixar de fazer, logo eu tenho que obedecer isso. Então, é algo que está sendo imposto para mim, né? Então, a gente não gosta disso. Isso é meio que como se fosse,
né? Se fosse assim, a gente não tem, digamos, o livre-arbítrio, e aparentemente isso é uma coisa que o ser humano gosta de ter, né? De ter a possibilidade de poder escolher, né? O que ele vai fazer na hora e não alguém mandar fazer. Porque quando eu não posso, é porque alguém está mandando que eu não É. posso fazer, senão, né? E esse alguém normalmente são esses sintomas, né? Uhum. E a ideia é que a gente, enfim, não goste de ficar sozinho, mas aí eu prefiro não ficar, né? Mas é diferente eu preferir eu não poder, né? Uhum. Isso aí, doutor. Assim, o comportamento de segurança que eu lembro é mais esse mesmo, sabe? Tipo assim, acho que eu tenho até Uhum, anotado, né? Mas não sei onde é que tá exatamente. Só que é mais esse comportamento, assim, entendi. doutor, de segurança mesmo. Uhum. Entendi, assim, então, assim, agora entendi o que você, assim, basicamente se dá conta de ficar sozinho, não que você goste sempre, às vezes a gente até também pode Uhum. gostar, né? Mas agora você entendi que você pode escolher ou não, e se o pessoal sair, não é um desespero. É, ser feliz comigo mesmo, sabe? Também buscar relacionamentos, né, e tal, mas ao mesmo tempo quando ficar sozinho, consigo, né? Dá, Você, dá tranquilo. entendi. Olha lá. Eu entendi que, enfim, os sintomas diminuíram, teve essa oscilação aí, porque Sim, também teve essa mudança de rotina. Toda mudança de rotina vai dar algum sintoma de estresse, né? Estresse seria um pois é. sintoma físico mesmo. É que aí a Sim, gente sim. entra no significado e tal, mas entendi que você não tem entrado, né? Você tem É, visto, olha lá, né? Vem, o corpo reage mesmo. Isso é uma é mudança e mesmo de assim, doutor, e assim, tipo assim, né? Eu concluí aquele seu módulo, né, de lapsos e recaídas, né? Aí eu fiquei pensando, cara, será que eu tive uma recaída por causa que, tipo assim, eu tava com. Senti uma angústia, senti uma dor, assim, no peito. Eu fiquei com um mau humor, doutor, que eu nunca tinha ficado. Fiquei com um mau humor, assim, tipo, caraca, nossa. Tipo assim, que falava uma piada, assim, pra mim, eu ficava, sabe? Tava pra ver no meu semblante que eu tava sério, assim, eu não conseguia nem forçar pra sorrir, sabe? Foi assim, eu nunca tinha sentido um mau humor tão pesado assim, sabe? Mas depois foi diminuindo, sabe? Foi diminuindo, que, foi. que, que a gente pode sentir, e o mundo não é fácil, né? Ele vai trazer as pancadas a gente. Então, se for um negócio para a gente ficar bem quando tudo dá certo, não Aí tem não. porquê, né? A Aham. gente vai morar num spa, a gente não vai ter graça, né? Vai ser muito entediante. Mas a questão da recaída, assim, tudo tem muito a ver com a gente voltar a adotar os comportamentos de uma forma consistente, né? Então, isso aconteceu, né? Então, por mais que você tenha sentido isso, você fez coisas diferentes. Uhum. Então, isso, no fundo, é o que a gente o que diferencia. Tem que fazer um plano de ação e focar muito no que você vai fazer, não muito no que você vai pensar ou deixar de sentir, porque, no fundo, isso é que vai, né, guiar, né? O comportamento, ele, ele é mais, ele tem uma hierarquia maior, né? Uhum. Então, e teoricamente a gente consegue controlar um pouco mais melhor o comportamento do que o sentimento que não dá mesmo. Então, É. a questão é essa da gente, né, e observar que a gente está tendo isso. Só observar é um treino de atenção, precisa de um treino de atenção, porque a gente não fica prestando atenção no que a gente está sentindo, nem pensando. Então, isso ajuda a gente a ter mais distanciamento e escolher, Uhum. talvez, fazer coisas diferentes. Então, isso, por isso que não, isso talvez diferencie de forma muito simples, né? Um lapso de uma recaída seria o quê? A parte do comportamental voltou, ou não. Uhum. E aparentemente não, porque você fez coisas diferentes, não é que também veio do céu, né? Foi. Caiu assim, uf, não, vou fazer coisas diferentes, Uhum. né? É Então porque a isso é última vez importante. que eu tinha sentido umas dores assim, doutor, foi no primeira vez que eu tive crise de ansiedade, entendeu? Que ela perdurou assim por uns dias, aí depois foi, sabe? Uhum. Foi a última vez, entendeu? Aí por isso que eu pensei que eu tinha uma recaída, né? Que foi a volta dos sintomas, mas hoje eu já tô bem mais estável, sabe? Não, mas
teve, teve uma mudança mesmo, e assim, deve ter bagunçado, aumentou muito a carga horária, mas você não agiu da mesma forma. Uhum. Ah, isso que diferencia, então, realmente, né? Do lápis da recaída. Uhum. É que isso dá pra gente um poder de escolha maior, né? É, Porque a gente não é. Tudo bem, a gente não vai conseguir também, tudo, tá bom, né? Ninguém também é um robô, mas saber que a gente sempre pode retomar essa rota, né? E a ação ela tem um peso maior, porque a ação e o quanto que eu, né? O que eu escolho valorizar em termos de significado, né? Que é basicamente as distorções cognitivas, mas principalmente a ação, né? Então a gente foca muito, né, nisso de não sentir, que é importante ter aliviado, né? E tudo é que você falou, né? Que deu uma aliviada e agora, bem, o ambiente mudou, ele pode sentir um pouco, está no meio do tratamento ainda. Aí, mas o fato é que você, você sabia e você não agiu da mesma forma, né? Você meio que exatamente. você deu uma desobedecida, né, Não. na emoção, né? Uhum. Só que isso é fácil de falar, né? Fazer não é fácil. É, Por isso que difícil. a gente tem que praticar. Por isso que é bom a gente, né? Eu falo, a gente pratica antes, a gente não pratica logo no campeonato, né? A gente vai praticando a gente ali para chegar na hora que acontecer, a gente já está com aquilo ali mais, né? Ali meio que enraizado e tem um plano de incêndio aqui, meio que SOS aqui para quê? Porque, opa, veio o baque, eu já não preciso pensar muito, né? Então, mas porque a gente valoriza muito a questão do sentimento e ninguém sabe por que a gente sente as coisas, no fundo. Eu não lembro de dar essa resposta. Mas, quer dizer, vão te dar, mas tem aquela coisa que você não sabe, você não consegue provar que está certo, não consegue provar que está Sim. errado, e você não sabe o que fazer com isso. Então, não foca muito nisso, a gente não foca muito nisso, não. Porque já focaram muito e não deu certo. Então, é muito. Eu sempre posso escolher o que eu faço, independentemente do que acontece, do que aconteça, eu tenho uma escolha. Não estou dizendo que é Uhum. fácil isso, estou dizendo que dá para fazer sempre. Porque às vezes a gente vai, né, vai fazer algumas besteiras também, não tem problema. Mas Uhum. a ideia é que sempre a gente pode retomar isso, né? Então sempre eu tenho a escolha de falar, pô, vou voltar aqui, vou redirecionar minha rota para cá. E isso é uma coisa que dá uma autonomia, né? E isso, em geral, é uma coisa importante para a gente, né? A gente sentir que a gente faz as nossas escolhas, é independente. A gente não é totalmente independente, mas que a gente sentir que a gente tem essa digamos, acho uma auto-eficácia, né? Eu tenho como fazer coisas boas ocorrerem pelas minhas ações mesmo. Uhum. Pois é, doutor. Então eu tive mais uma. Foi mais um lapso mesmo, né? Que foi uma recaída. O É, senhor falou que é raro de acontecer, então. Fiquei pensando isso esses dias, ó. aí tem a ver com. É, que aí tudo depende. Então, aqui tem a parte do ciclo, né? Por isso que os sintomas físicos, eles são sintomas de estresse, né? E basicamente mudou o ambiente, o corpo percebe que aquilo lá é uma quebra de expectativa. Até que a gente fala É. muito disso, né? Quebrou a expectativa, ele vai mandar um negócio lá, né? Aham. Mas aí é uma janela de neuroplasticidade que se abre ali, porque, pô, tem que ver o que está acontecendo aqui. Aí, em geral, vai ter essa reação e ele vai ver, mas aí o que a gente faz é que vai determinar o tipo enfim, como vai se desenrolar a coisa, que tipo de hábito, que tipo de sinapse que vai ser formado ou não, enfim, de uma forma bem Sim. simples, né? Mas a gente, essa quebra de expectativa, ela é uma forma da gente conseguir modelar o comportamento. Então a gente fica o Uhum. tempo todo vendo se a coisa tá igual ou não. E isso é uma coisa automática. Então, às Uhum. vezes vai acontecer da expectativa ser quebrada para menos, tudo bem, mas se o comportamento não for junto, não é isso que vai fazer a diferença, né? É, Só que isso a gente precisa viver. sim. E assim, doutor, o que me deixava bastante meio inquieto, né? Até esses tempos, né, que eu tive esse lapso aí,
foi assim, tipo, nossa, quando é que eu vou melhorar, sabe? Tipo, ficar batendo na minha cabeça, "Não, quando é que eu vou melhorar? Quando é que eu vou ficar curado? Pô, tô há mais de um ano, né, assim, com os sintomas, eu altos e baixos, sabe? Aí isso ficava batendo na minha Quando? mente, sabe? Ficava batendo, quando eu Entendi. vou melhorar, sabe? Vou acordar e falar, cara, tô sentindo mais nada, sabe? Entendi. Batendo assim na Hum, minha cabeça. mas eu entendi que isso bateu, deve ter batido esse tempo. Teve esse período agora, mas tu falou que, né, tem um período onde, quando você menos percebeu, Sim, você foi, só, só deixei só, passar, sabe? Tranquilo. cadê? Né? É assim mesmo. É que A gente vai seguindo, parece vai meio seguindo bobo o que a isso, gente mas crê, né? é que a gente foca no processo mesmo, o resultado é Sim, uma exatamente. consequência, né? É igual, Uhum. igual fazer qualquer coisa na vida. Sim, Mas sim. é que vai um dia em que a gente simplesmente não vai dar bola mais, não é que a gente vai. Porque se a gente está brigando para não ter aquilo, a gente está dando atenção para aquilo, né? Uhum. Então não funciona muito. Basicamente quando a coisa vira meio que café com leite, um pouco. E aí, claro, vai ter momentos onde vai vir a pancada, momentos que não vai vir, mas a ideia é da gente saber que, assim, mesmo vindo a pancada, eu sei que Já eu fluir, né? volto. Uhum. É, mas isso é uma coisa que a gente, se a gente for praticando, a gente faz sem pensar. Uhum. Ou melhor, né, a gente faz sem precisar ficar fazendo 500 esforços ou 500 técnicas, porque senão também é muito exaustivo. Sim, sim, No com começo a certeza. gente precisa, claro, né? Mas é igual, não sei se você sabe dirigir, né? Eu acho que sim, né? Sim, Mas sim, aprender a sim. dirigir é um negócio muito complexo, na verdade. E É, depois a gente vai, né? Junto com um monte de coisa. Então a questão, a confiança verdadeira, ela nasce quando você, na verdade, sabe que pode vir e que você dá conta, né? Porque uhum. se a ideia de ter que dar tudo certo não é confiança e a pessoa achar que vai dar tudo certo, isso é arrogância, na verdade, é meio pouco de burrice, mas é, na ideia a gente vê que, olha, pode dar errado, mas não tem Sim. problema, né? Mas é isso que você falou, né? Muita gente pergunta quando que eu vou ficar curado e é difícil, porque se a gente foca muito nisso, a gente já está colocando mais lenha na fogueira, né? Uhum. E aí, quando a gente vai fazendo, menos percebe meio que a gente meio que tira o oxigênio Sim, sim. da ansiedade, a gente vai sufocando ela, assim, vai acabando o oxigênio. Não é uma coisa simples quando você está no desespero, e às vezes no desespero É, é desespero mesmo, né? E às vezes, em alguns casos, uma medicação pode ajudar nisso, outros não, mas assim, tem que ter, a gente tem que saber o que que é esperado e tem um prazo, né? Para a gente ver. Então, por exemplo, igual eu dou um prazo, mas um prazo também é variável, os seres humanos são variáveis, mas a gente tem que ter estimativas, né? Então, assim, a gente fala, até que eu falo, ó, esperado é que pelo menos em 4 ou 6 semanas você tenha 50% de melhora, ali, mais ou menos, a gente quer que tenha isso, depois a gente quer ver essa melhora depois de 8, 12 semanas, e isso que se mantenha mesmo quando não colaborar. E não sei se você lembra, são prazos que o pessoal perguntava, eu falava, pô, esse aqui é o prazo, né? Então a gente deixa a expectativa na gaveta e vamos focar, né? Não deixa a expectativa do resultado na gaveta e vamos focar no processo. Mas também não é para ser infinito. E, e as coisas vão vir, vai vir baque, vai vir um monte de outras coisas, e às vezes vai vir um baque antes, né? Da gente estar totalmente preparado, vai acontecer. Mas a gente dá um jeito também. Mas acho que isso que você falou, que é uma coisa que é quando a gente menos percebe, a cabeça ela está mais vazia, assim, né? uhum. Meio que é meio isso. Porque se a gente briga muito para não ter ansiedade, ela está ainda comandando muito a gente. É, totalmente, doutor. Tem mais focar no processo mesmo e não me cobrar pra, tipo, me cobrar pra melhorar logo, né? Só A vai, gente, né? a gente se cobra mesmo, né? Então a ideia é que a gente pode ir com a cobrança mesmo, mas que isso só não ajuda. Mas às vezes é difícil, não, né?
a pessoa não se cobrar, mas saber que você tem um prazo também é uma coisa que tende a ajudar. Fala, olha, você tem esse prazo aqui, você ficar focando nisso, né? Então, assim, aqui é um lugar de desculpa da gente reavaliar, não é uma coisa para sempre, né? Então, isso é uma coisa que tende a ajudar, porque também, assim, a gente não ter prazo nenhum, expectativa nenhuma, também não existe, né? Porque senão a gente não sai do lugar. Mas a gente fala, olha, tem ali, né, então vamos ver, até lá eu tenho o direito de ter qualquer coisa, então vamos focar no que eu tenho que fazer. Seria isso, mas a gente vai se cobrar, vai ter expectativa, mas por isso que é bom ter um prognóstico, né? Por isso que serve o diagnóstico. É para dar uma previsão. Previsão. Às vezes ela não sai como a gente quer, e aí a gente vai mudar o plano. Mas tem que ter uma previsão, Uhum. né? Tem que ter, senão não. Senão não é medicina, senão nada se trabalha, né? E muitas vezes as coisas estão indo como devem ser, né? De fato, teve uma melhor, teve ali uma oscilação, muita mudança ambiental, e você voltou e está ali, e a gente sempre pode retomar, e não precisa ser perfeito, Uhum. né? Porque assim, a gente vai ganhando habilidades, às vezes, e a ideia é que isso vai ficando automático, né? E, e a questão é que assim, também se a gente ficar bem, né, durante um período, e aí acontece qualquer coisa, a gente não tem, não pode, né, que essa coisa de não poder passar nervoso, não poder, né, sentir nada, é uma coisa muito ansiogênica, né? Imagina. É, tem como também, Você né? Não não, sentir nada. Pô, mas só o fato de eu não poder sentir ansiedade, não tem nada que cause mais ansiedade do que é, isso. tá agredindo mais ainda a ansiedade, né? Ela vai crescer mais ainda. Pô, se tem uma Nossa. coisa que aumenta a ansiedade, é isso. É não poder ter Uhum. ansiedade, né? A ideia é verdade, até porque é uma emoção comum, né? Faz parte das nossas emoções, né? Então, Sim, sim. mas a questão é a gente não ficar refém dela. Eu sei que tudo isso é fácil falar e eu estou falando aqui com você, mas não é que também do nada, né? Se mentaliza, vamos mudar a mentalidade. O pessoal fala muito mindset, né? Uhum. Nossa, quem dera, né? Olha, quem dera, quem dera. Pô, adoraria também. Claro que não, sim, claro, tem modelos que vão ajudar, modelos que não vão, mas no fundo, o que a gente quer é que o pensamento não atrapalhe, né? Uhum. Porque, de fato, quando a gente age, né, e a gente consegue se concentrar melhor também, né? Porque a concentração, ela normalmente é quando a gente está fazendo algo, né? Uhum. Então isso que traz mais a felicidade mesmo, quando a gente está colocando a nossa concentração e o movimento, né, no caminho que a gente acha que tem a ver, né, que tem algum sentido, né? Sim, Então, o que a gente não quer é que ele atrapalhe, que é muito mais fácil falar do que fazer. sim. Mas não dá para fazer isso só pensando, né? É, Porque se a gente exatamente, pensa, doutor. a gente tem que viver. Mas assim, tá tudo aí, muito bom. É, e é bom a gente ver que a gente volta, mesmo as coisas não estando bem. Isso dá uma resiliência, que é Sim, com certeza. basicamente isso, você conseguir voltar, né? É, eu pensava que quando eu tive esse lapso, eu pensei que eu tinha voltado, né, para os sintomas. Eu pensei que eu ia ficar assim para sempre, ia perdurar o resto da minha vida, esse dor no peito, essa angústia, sabe? Aí eu comecei a me tranquilizar mais, tirei férias, mudei um Mas pouquinho a aí rotina, você né? fica um pensamento meio que igual aquele lá, né? Que Uhum. tinha uma coisa meio tipo tudo ou nada e meio genérica, né? Super generalizada de tudo, né? É, super Então, genial, um exatamente. padrão volta, né? É. Por isso que a gente já vai ficando, e com o tempo, né? A gente vai fazendo isso para deixar muito previsível. Uhum. E aí, quanto mais previsível a gente deixa, né, o nosso inimigo, mais fácil é, menos ele tem poder, né? Sempre falo que o inimigo pior não é o mais forte, é o mais imprevisível, porque ninguém ganha essas guerrilhas aí, né? Ninguém invade é difícil invadir um país e Uhum. tomar dos caras, né? O negócio é invadir favela, é difícil, porque os caras estão ali, é imprevisível, né? Uhum. Aí Uhum.
Uma coisa é bombardear, outra coisa é invadir. O pessoal não consegue, É, né? Então, o inimigo mais forte é o mais imprevisível, né? E você viu que exatamente. é o mesmo pensamento bem que estava lá, que é um negócio que é para sempre, né? E, mas o fato é que, opa, você teve isso, teve a experiência de bounce back, né? Que é o da gente voltar, né? Isso, Que é exatamente. de fato o que o pessoal chama de resiliência, né? Que é um resiliência é um nome meio também nada a ver que a gente pega da física, né? Mas Sim. que é aquela coisa que eu falo, né? Assim, a gente fica, não é para quebrar, entendeu? A gente tem que ser flexível, quer dizer que a gente tem que quebrar, a gente tem que quebrar, a gente vai, a gente volta, né? Exatamente. Né? E Exatamente, doutor. perfeito. E o que, mas assim, e o que você poderia dizer? Eu sempre gosto de perguntar, né? Assim, então antes eu entendi que você estava, né? A gente poder mensurar, né? Tinha esses sintomas, sintomas físicos de angústia, pelo que eu entendi, eram bastante importantes e tinha um receio de ficar sozinho, devido a poder sentir isso e ser desesperador, e um receio também de ficar sem fazer nada, né? Sim. Aparentemente era uma coisa que também fazia piorar. E aí entendi que teve aí um processo em que você, não que você goste de ficar sozinho, mas assim, você aguenta, isso não é algo que é É, desesperador, tem né? vezes A que eu até força gosto mesmo. Tem vezes que eu até gosto mesmo, sabe? gosta, Aprendendo. né? Às vezes não, Tipo, também, é, né? Pode escolher, né? É, e entendi que o sintoma, enfim, teve uma melhora aí até na metade, foi bem aquilo que a gente imagina mesmo, né? 4 semanas tem que ter alguma melhora, realmente teve, né? Você falou que foi indo, e isso é o esperado mesmo. E é esperado que a gente tenha a capacidade de lidar com pancadas na vida mesmo, que também entendi que você lidou aí. Não que tenha sido gostoso, a gente não gosta também, né? Tem uma série de coisas, mas foi. Foi isso bem a desagradável, gente. mas ó aqui. Mas estamos aqui, né? Então, Graças a Deus. isso daí, poxa, então pode dizer que teve ali a questão do sentimento, mesmo agora, imagino que não esteja tão forte. É, entendi que você tem, você consegue ficar sozinho, e isso também faz com que você consiga fazer coisas um pouco mais de independência, talvez. Sim, com certeza, doutor. A independência, assim, mais otimismo também, mais foco, sabe? Mais foco, com Mais menos foco. ansiedade, sabe? É melhor. Entendi. E a concentração melhorou muito Perfeito. também, sabe? A concentração melhorou muito. Aí Na dá pra medida fazer as coisas, assim, entendeu? que a gente não Como eu precisa tô ficar o no. tempo todo brigando com o sintoma, né? É, não, porque aí não dá, né? Toda hora brigando assim. Às vezes também eu deixo, tipo, se vier qualquer pensamento, ou se vier qualquer tipo de sentimento, eu só deixo que. Deixa meu corpo, sabe? Tipo assim, o que ele quiser que ele sinta, ele sente, sabe? É isso aqui, entendeu? Porque a Porque ansiedade aqui é o contrário isso, disso, né? Aí eu falo, só que deixa isso não fluir. dá para a gente chegar fazendo isso porque a gente entendeu, né? Que é Aham, assim, né? Isso daí, isso mindfulness ajuda também, mas isso é basicamente depois que a gente sentiu. Porque se a gente não tem a experiência, não vai, né? exatamente. Mas aí o mindfulness, aí sim o mindfulness ajuda, porque no começo não dá. Uhum. Realmente, mindfulness no início, sem ter, tipo, É, enfim, a parte sem ter da sentido TCC, as coisas. Aham, isso é muito pouco eficaz, assim, isso não sei o que eu estou falando, não se indica mesmo. Não que não é legal fazer, não, é legal, se não tiver nada, pô, ótimo, mas você está no meio do incêndio, você não é isso que você vai usar, não, né? Tem a ordem, é, importa, sim. né? Inclusive, doutor, quando eu tava tive esse lapso, né? Que eu tive falta de foco, aperto no meu peito. Foi uma coisa que eu não consegui iniciar, foi só um módulo de mindfulness mesmo, entendeu? Porque eu tinha que me concentrar, tive que, né? Entendeu? Não conseguia meditar também, porque requeria Não dá. foco, né? Não dava, realmente não dava, sabe? Então eu esperava passar, foi angustiante, né? Esperar passar é muito difícil.
esperei passar, tive minha rede de apoio, entendeu? Agora, né, tipo, posso, depois que a gente terminar aqui, eu posso começar, né, o modo de mindfulness sem problema, tranquilo aqui, entendeu? É realmente, o que o senhor falou fez muito Porque, sentido mesmo. então, o mindfulness ele não é uma coisa para tratar, ele é uma questão preventiva, Uhum, né? E justamente. vai, cada vez a gente vai ficando mais atento, isso vai dando mais essa questão do autocontrole e tal, mas assim, ele não é para apagar incêndio, né? Uhum, Para apagar incêndio a gente tem que ter uma coisa mais estruturada e ação, né? Mas, assim, muito bom. E se você tivesse aí, enfim, dar um conselho para alguém que está passando por algo ali naquele incêndio, né, que você estava, e nesse bombardeio de milhões de informações, porque é uma coisa que agora, né, você fala como se fosse uma coisa fácil também, mas não é. Porque você estava é, aí, né? Você estava sentindo aquilo ali, aí você passou com um psicólogo, aí você passou com outro, aí você passou com um psiquiatra, aí um monte de gente falando um monte de coisa no teu ouvido, e você ali sentindo isso sozinho e tendo que estudar. E é, não é um negócio simples, né? O que que você poderia dar aí, não sei, né? Se tivesse alguém que estivesse passando por isso aí, o que que você, não sei, poderia assim, né, dar, né? eu Conselho, se fosse bom, falaria, dia, mas dá sim, uma luz. sim, eu diria assim que no começo vai ser difícil, né, não vai ser fácil, entendeu? Mas que você tenha muita resiliência, né? Que a pessoa tenha muita resiliência e busque ajuda, né? Quando não tiver mais suportando, né? Ter isso aí de apoio, buscar ajuda médica, né? Buscar fontes de terapia, sabe? Entendeu? Porque é difícil, sabe? Mas não é uma coisa impossível, sabe? É tratável, entendeu? É tratável. A ansiedade dá para tratar, dá para você viver. Sim. É, Dá para tratar a ansiedade, então? eu creio que Dá dá. para tratar. Não, só Assim, pergunta, né? né? Pô, Tipo dá para. aquela ansiedade é uma emoção, né? Ela nunca vai sair da gente. Mas a forma que você lida É, com ela, entendeu? A forma que você ou lida seja, com ela a ansiedade que paralisa, é, ela dá pra dá gente pra tratar. tirar Mas a ela. ansiedade em É que si, né? Todo mundo vai ter, entendeu? A gente precisa dela para viver. A gente precisa dela para ou viver. fome, né? Tem aquela coisa, Sim. vamos acabar com a fome no mundo. Não, pera Ah, lá, acabar com a fome que é uma desnutrição, né? Mas aham, não é que a gente vai sentir fome na vida, né? Então é mais ou menos isso. Ansiedade patológica, sim. Então o pessoal pergunta, mas tem cura, não sei o que. O pessoal, enfim, normalmente eles nem sabem o que é que vai curar, né? Mas assim, bom, para ansiedade essa que deixa você refém dela, tem. Agora, para ansiedade da vida, não, e não é, a gente nem quer que tenha, uhum. porque mas, obviamente ela ajuda, né? É, verdade. Né? Então, Pois é, doutor. então aí, bom, então se alguém perguntar para você, poxa, minha ansiedade isso aí dá para tratar, dá para tratar sem remédio? O que que você responderia? A ansiedade que você tem, né? Não dá para tratar, né? Porque você precisa dar para viver. Mas aquela ansiedade, aquela que te causa aquele aperto, aquela preocupação, a gente consegue mexer nela. A gente consegue É, lidar com ela. Dá para tratar assim, dá, cara, dá. Entendeu? Confia que vai dar sim. Vai dar certo. mas a ideia é que você falou uma coisa, né? Que a gente pedir ajuda, eu entendo, é importante pedir ajuda, que o problema e aí é um outro problema, né? Que é para quem que a gente pede ajuda, porque também não é que está sobrando muita gente por aí, né? É Isso muito é difícil. um problema. Mas, assim, a ideia é que você foi uma pessoa, uma coisa muito pragmática, mas a ideia é que, enfim, tem pouco profissional mesmo. Mas eu acho que uma Uhum, coisa importante que você fez, talvez, é aquela coisa de falar, olha, tá funcionando ou não tá, né? E quanto tempo tá, né? Eu acho que isso é uma coisa que são perguntas que todo profissional tem que responder para você, né? Assim, tem que funcionar e tem que funcionar mais ou menos em quanto tempo, em média, né? E isso foi uma coisa que você mesmo fez com a psicóloga, não que ela seja ruim, você falou, olha, só não está funcionando, né? Então, uhum, isso é uma coisa difícil, porque
porque senão também a É. gente fica casado eternamente com um tratamento que não está funcionando, né? Mas Hum. não que seja fácil, não que eu seja dono da verdade também, é só porque isso daqui, Uhum. nada disso é do domínio público, mas é que é difícil também, a gente tem que, é a minha profissão, tem que pegar, e eu não aprendi isso daqui também só lendo, né? A gente vai praticando e vai fazendo, e a ideia é que a gente consiga mais pessoas, né, para isso, mas o importante é que a gente melhorando, a gente consegue também ter mais clareza para ajudar as pessoas, né? Sempre Hum. a máscara de oxigênio na gente primeiro é uma boa ideia, Exatamente. Pois é, doutor. né? Mas Então é muito isso. bom, viu? Parabéns aí pelo esforço, pelo empenho, é, e parabéns pela resiliência, porque a resiliência, você falou, poxa, não dá para a gente ter resiliência antes de treinar, antes de tratar, né? Então, Exatamente. também, então agora a ideia é tratar, né? É que a Sim, gente fica, tem os pensamentos, eles jogam muito contra a gente, vem essa coisa de que não vai dar, de que ali, uma coisa que eu digo é, talvez assim, tipo, nesses momentos que a gente tá muito, né, a emoção tá ruim, a gente tá pensando em fazer qualquer coisa, decisão para aliviar uma emoção no presente, isso vai comprometer o nosso futuro, né? Então, a gente desconfiar dos nossos pensamentos nesses momentos, né? Mas, porque eles exatamente. são traiçoeiros. Ajuda Né? muito desconfiar dos pensamentos, viu? Tabuleiro de pensamento, doutor, foi assim, o modo que assim mais me ajudou mesmo, sabe? Tipo, eu tinha um monte de pensamento, aí Porque eu tenho até uma tabela, doutor, que eu salvo aqui no computador, que eu boto tudo lá quando um pensamento tá me apurrinhando, sabe? Aí eu finjo que tô falando com um amigo, né, pra formar um pensamento realista. Aí funciona, sabe? Em questão de segundos. você é que a ideia é que com o tempo você vai virando uma coisa automática mesmo. É que você é muito Sim, organizado, você tem uma coisa muito sistemática. Em geral, pessoas que têm esse perfil, eles gostam dessa parte. Às vezes tem pessoas que não curtem muito, mas não tem problema também, né? Não precisa, né? Porque no fundo é ir vendo, mas em geral, pessoas que são mais organizadas, né? Tem ali eu vejo ali a sua tabela ali, o calendário, ficou bem dividido, assim, em geral as pessoas gostam dessa parte, né? Mas nem todo mundo, né? O fato é que, assim, é importante a gente pegar o espírito e seguir caminhando ali, né? isso Que mesmo. não fazer de mau jeito dá certo do mesmo jeito. Porque não dá, né? Aquela coisa, né? E a coisa da concentração é um problema, porque muitas vezes a pessoa vai estar, a concentração vai estar ruim em qualquer quadro. E na ansiedade também vai estar ruim. Por isso também é muito difícil fazer, você não faz o diagnóstico de TDAH, né? É difícil fazer, ou não é prudente você fazer um diagnóstico de TDAH na vigência de um outro, por exemplo, um quadro de ansiedade, ou mesmo um quadro de humor, porque eles tudo atrapalha o raciocínio, né? Mas a ideia é que aí a pessoa fala, poxa, eu preciso primeiro me concentrar melhor para conseguir tratar. Só que se a gente não tratar, a gente não vai conseguir se concentrar melhor. Então, meio que a gente tem que desafiar um pouquinho também o que a nossa cabeça está falando, porque também quando a gente vai agindo e vai, de fato, o sintoma vai esvaecendo, isso vai liberando energia na cabeça. Isso mesmo. Então, que isso é uma coisa que as pessoas falam muito, e aí eu entendo, porque afinal de contas está sem concentração. Mas o fato de estar sem concentração é porque tem um sintoma que você está tendo que. Tem uma parte da sua energia que você está tendo que lidar com um troço que você está empurrando ali para fora o tempo todo. Uhum. Então, isso é comum, a concentração melhora bastante. Uhum. Mas é isso aí, muito bom. E agora eu vou te falar uma coisa meio assim, de a mais, tá? Então não tem nada a ver com treinamento. Eu acho que pô, você fez e eu acho que ele tá lá para você reconsultar ele, tá bom? Sim, sim. Não tem. Perfeito. Eu vou até parar aqui de gravar.